Fala galera, esse é o nosso papo de fé e vida e eu quero compartilhar com você já uma palavra de Deus para o seu coração. Por isso eu peço que você já curta, já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque nós estamos aqui 7h59 de segunda a sexta e essa palavra é de Deus para o seu coração. Então se inscreve, compartilha aí com os seus amigos, com o máximo de pessoas possíveis. E eu já quero deixar uma palavra para o seu coração, uma palavra de fé e vida. Eu não sei qual é o processo que você está passando, mas eu quero te chamar a atenção a respeito disso. Não fuja do processo. Eu sei que isso é uma palavra difícil, dependendo da circunstância, pode ser desafiador, mas você precisa permanecer no processo. E o nosso maior exemplo é Jesus. Se você olhar lá no livro de Lucas, no capítulo 3, a partir do verso 21, vai falar do batismo de Jesus e diz assim: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Então, há uma ação aqui, a descrição de Lucas a respeito do evento do batismo de Jesus mostra ou revela que naquele momento o próprio Pai, o próprio Deus lá dos céus disse para Jesus: Tu és o meu filho amado, em ti tenho me comprazido. Agora você imagina Jesus, que não tinha problema de crise de identidade, que sabia exatamente quem ele era, que lá aos 12 anos já estava falando a respeito do reino de Deus, a respeito da lei, dos profetas, já estava ali discutindo, né, no bom sentido, com os doutores da lei aos 12 anos. Agora, com 30, ele está sendo batizado, dando início ao seu ministério. E aí a Bíblia diz que ele é batizado e lá do céu Deus brada dizendo: Tu és meu filho amado. Você imagina o coração de Jesus ouvindo isso e tendo total discernimento do que isso queria dizer, dessa afirmação, do sentido dessa afirmação na sua vida. Aí você para e pensa assim: tá, tudo bem, o que eu tenho a ver com isso? Às vezes a gente recebeu uma palavra semelhante de Deus, como se Deus estivesse dizendo para a gente: olha, continua fazendo isso que você está fazendo. A gente sentiu paz no nosso coração em fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, pregar o Evangelho, ser testemunhas de Cristo, ministrar na casa de Deus, ou fazer qualquer outra coisa que seja uma resposta positiva a essa salvação de Deus, essa salvação que Cristo nos concedeu. E aí você que está nessa dinâmica, fazendo essa obra, ouve ou sente no seu coração paz, como se Deus estivesse dizendo assim: Tu és meu filho amado, nem em ti eu tenho me comprazido. Que prazer, que satisfação, que alegria é poder ouvir isso da parte de Deus. Só que a gente não pode esquecer que a continuação dessa história lá no capítulo 4, e é o que eu quero compartilhar com você, no início do capítulo 4 diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles teve fome. Disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo:
Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. E o diabo, levantando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Jesus respondeu e disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. E aí, quando você vê essa circunstância, você vê tal era a ousadia do diabo em tentar a Jesus. Mas sabe o que eu quero dizer com isso? Jesus não fugiu do processo. Jesus precisou passar por aquilo. Jesus foi levado pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado. E aí, aquele que tinha ouvido lá, tu és, foi tentado exatamente na dúvida: se tu és, faz isso ou faz aquilo. E sabe de uma coisa? O diabo não apareceu lá de chifre, de tridente, o diabo não apareceu lá pintado de vermelho, com fogo saindo pelas suas costas. Não, o diabo apareceu lá trazendo a solução. O diabo apareceu lá oferecendo ajuda. O diabo apareceu lá oferecendo uma facilidade, uma resolução do problema de Jesus. Dizendo assim, tu és o Filho de Deus. Olha para quem tu és. Tu tens poder, tu tens potencial. Tu és demais. Tu és aquilo, tu és bacana, tu és 100%. Cuidado com tanta bajulação. Cuidado quando a apresentação for demais. Porque Jesus discerniu. Jesus não precisava usar o seu poder, porque ele tinha autoridade. E aí, é isso que eu quero dizer para você. Não fuja do processo, porque às vezes você tem até o poder para sair da circunstância, mas você precisa aprender a usar a autoridade. O poder nos foi dado, mas a autoridade é conquistada. Então, alguns processos que nós passamos, talvez você esteja em extrema dificuldade hoje, como eu já estive, e em alguns momentos a gente passa por dificuldades. Mas entenda que o que Deus está querendo gerar é autoridade. Autoridade para mandar até Satanás ir embora, porque ele vai trazer facilidade, sim, ele vai trazer ajuda, sim, mas você precisa estar discernindo quais são as palavras de vida eterna e quais são as palavras que vão tirar você do foco. Quando Jesus disse que iria para a cruz, sabe aonde foi que Jesus discerniu Satanás nas palavras de Pedro? Quando ele disse assim, não, tu não subirás à cruz. O que é isso? É uma resolução do problema. É tipo assim, você não precisa subir lá. Você não precisa ir à cruz. Você não precisa passar por esse processo. Você pode resolver o seu problema de forma mais fácil. Entenda, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, esse leve, momentâneo tempo
de tribulação não são para se comparar à glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8 diz isso. O apóstolo Paulo, quando vai falar aos Romanos, lá no capítulo 8, ele diz: tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar à glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. A questão é: tu és um filho de Deus? Ou você está sendo tentado a pensar, se tu és, faz assim, faz assado, vai ser mais fácil. Não caia na tentação. Não olhe para a bajulação de Satanás. Não espere que as coisas sejam resolvidas num passe de mágica, mas creia no processo de Deus. Porque quando o processo passar e você for aprovado, aí sim os anjos virão e te servirão com a bênção dos céus. Porque lá em Efésios diz que ele já fomos revestidos de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Lá no céu, lá na glória, nós já temos as bênçãos reservadas, mas precisamos passar pelo processo. Então, creia em Cristo, creia em Deus, tenha fé no Salvador, porque essa é a palavra de fé e vida para o seu coração, para gerar fé no seu coração e para transformar a sua vida. Passe pelo processo, ainda que Satanás se levante, saiba que Deus é infinitamente maior para abençoar a sua vida, para transformar o deserto. Se você permanecer firme, convicto, com fé em Cristo Jesus. Sabe o que você precisa fazer? Conhecer a Deus, de fé em fé, de glória em glória. Porque aí quanto mais você conhece, quanto mais você caminha com Ele, não só de ouvir falar, quanto mais você está disposto a passar pelo processo, mais o Senhor vai te aprovando. E aí naquele dia Ele vai dizer assim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, porque foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Esta é a palavra de fé e vida para o seu coração. Que o Senhor te abençoe hoje, que você tenha um dia cheio do Espírito Santo, porque tu és um filho amado de Deus, em quem o Senhor tem se comprazido. Até amanhã, até o próximo Papo de Fé e Vida, que a bênção de Deus esteja sobre você. Amém.